e eu vou conversar com o nosso presidente do Sindicato Rural, produtor rural, Evandro Vilela. Vamos aproveitar que nós estamos falando de mercado da carne e também falar com ele, que é um conhecedor, porque é pecuarista, vivencia isso também. Evandro, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. A gente estava até conversando aqui antes. Esse ano foi aquele ano de pancada, né? Aquela história, você não pode botar todos os seus ovos na mesma cesta. Mas fosse qual fosse a cesta, ela tropeçou um pouquinho. Esse ano foi um ano bem, vamos dizer assim, um ano atípico, né? Porque geralmente quando você tem uma crise em um determinado setor da agricultura, da agropecuária, às vezes algum escapa, né? Esse ano foi milho, foi soja, foi arroba do boi, foi leite, né? Tudo esse ano entrou numa crise violenta, né? Não foi muito fácil para o produtor esse ano, não. E o produtor está conseguindo administrar isso? Especialmente conseguindo assim, nós já estamos quase tratando de o ano passado, porque o ciclo para o produtor, ele termina ali, né? O ano novo do produtor é outubro, né? Então, a gente já está no ano novo e tudo que aconteceu já foi no ano passado. Exatamente. O produtor, ele de certa maneira, ele consegue se adequar, né? Porque o produtor, ele tem um histórico, né? Ele foi forjado nas dificuldades. Toda a vida, a gente tem muita dificuldade na nossa atividade. E eu sempre falo assim, o produtor precisa de um pouquinho de estabilidade, um pouquinho de segurança e estabilidade, pode ser da forma que tiver, seja alto, baixo, o produtor consegue reagir e consegue ser positivo. Mas esse ano foi um ano muito difícil, nós não tivemos nenhum momento assim de estabilidade, é o contrário disso, né? De segurança também não, também foi o contrário, foi de bastante insegurança com o novo governo. A gente não sabia para onde que essa economia estava indo. E já sabe? Ainda não. Nem quero imaginar. Então, com todas essas situações que nós passamos e tudo isso, a única forma que a gente tinha de esperar uma melhoria seria através de uma melhoria na economia dos nossos importadores, né? Que principalmente é a China. Então, a economia da China também não estava lá, essas coisas, né? Estava passando por dificuldade também. Então, diminuíram a importação, colocaram, né, um freio aí na subida da arroba do boi. Nós tivemos toda essa dificuldade, toda essa situação que nós tivemos aí nesse início de ano aí, com a arroba caindo, né? Nós tivemos aí quedas aí, hoje comparando com o ano passado, hoje até que não, que já subiu um pouquinho, mas até poucos dias atrás a gente passava de 30%, né? De deságio aí do preço de arroba para o ano passado. Então isso... E vale isso considerar difícil, né? Que o custo não teve esse deságio, né? Não, o custo diminuiu por motivação dos grãos em torno de 10%, um pouco mais por aí. Então foi aí acima de 20% o que nós trabalhamos negativo, né? Na agropecuária. E o agricultor, ele trabalha pensando numa margem aí em torno de 15% por aí. Então, quer dizer, nós tivemos um prejuízo aí em torno de 5%, acima de 5% real. Prejuízo, vermelho. Real. E vale lembrar ainda que quando a gente fala desses custos, e o Evandro mencionou aqui grãos, mão de obra não tem redução nunca. Porque o salário é reajustado todo ano e naturalmente merecedor, porque também não dá para o trabalhador ficar trabalhando sem condição de se manter. E o pior de tudo isso são os impostos, a carga tributária, e ainda esse ano ela veio sendo apertada por todos os lados, né? Sim, também, né? A parte de tributação tem apertado cada vez mais, né? E sem falar também, Fabélia, sobre os produtos que são industrializados, né? Esses produtos também industrializados,
pouco teve de diferença, né? Então nós tivemos redução no que se toca aí Numa que ração grão, ali, né? O que é grão, o milho, o farelo, né? Às vezes o trigo, mas no mais todos os outros preços continuaram altos, né? E o consumidor, ele sentiu lá na ponta essa redução toda? Não, não. Infelizmente, não. Infelizmente, não. O consumidor, o varejista não tem, assim, repassado a totalidade desse deságio do preço da carne para o consumidor final. Nós temos tido aí históricos de redução de consumo per capita ano da população brasileira caindo a cada ano. Então, nós sentimos que isso um pouco é a transferência para o consumo do suíno e da ave, né? Mas o que tem realmente acontecido é que o nosso consumidor, a renda do nosso consumidor tem caído bastante. Então dificulta. E aí o mercado varejista, não passando ou não repassando essas baixas que teve na arroba para o consumidor, ele ficou com realmente dificuldade e colocando, né, a pecuária em dificuldade, porque o consumo caiu. Isso já é mais uma preocupação, né? E a falta de energia aqui em Jataí, aqui na região? Bom, essa aí é uma outra situação, né, que tem cada dia causado mais preocupação para a gente, né? O Sindicato Rural é sempre demandado quanto a essa questão de energia, falta de energia, né? Isso é crônico, né? Isso não é um privilégio desse ano. Não. Nós imaginávamos que com a Equatorial nós teríamos um pouco mais, né, de zelo pelo consumidor. Essa reunião de ontem que fica ali só, você acha que faz alguma diferença? Eu acho que não faz nenhuma diferença. Eu acho que não faz nenhuma diferença, porque nós precisamos, assim, de fatos, né? Fatos concretos. O que nós temos de concreto hoje da Equatorial? Nós não temos nada. Eles não apresentaram nenhuma evidência de que eles estão realmente preocupados com o consumidor. Eu não vi nenhum projeto que foram realizados, concretizados até hoje com a Equatorial. Então continua mesma coisa do que nós vimos lá atrás, né, no passado com a Enel. E com a Celg. Porque ninguém mudou nada. Com a Celg. Nós viemos sofrendo com a mesma situação há muito tempo e que cada um que pega promessas e promessas que vai melhorar e até agora a gente não vê melhoria nenhuma. Nós só vê rede de energias caindo aí com qualquer vento, com qualquer chuva. Nós vemos uma falta de energia também que a gente não consegue entender o porquê. Sabe? Tanto na zona rural, pior na zona rural, mas dentro da zona urbana também a gente tem visto demais. Está sendo muito frequente, né? Olha, a gente está aqui falando da zona rural, que é o que nos interessa, mas só para os senhores terem ideia, não faz muito tempo que a minha casa, então, dentro do perímetro urbano aqui, bairro, ficou 14 horas para restabelecer a energia. E aí? Você já imaginou, então, lá a fazenda que está a 50 km, não tem uma manutenção em termos de poda de galhos ali para poder ficar mais difícil, uma ventania de quebrar um galho de árvore, e aí tem que sair procurando qual é o poste que teve o problema. A gente entende que é mais difícil, mas a gente também vê que não faz nada para evitar que isso ocorra, né? O Sindicato Rural esteve sendo parceiro da Equatorial aí esses tempos agora, acompanhando eles na zona rural, procurando alguns locais que precisavam fazer esse tipo de manutenções. Fizemos alguns progressos aí nesse sentido. Mas isso aí é pouco ainda, muito pouco, não se traduz muito em resultado. Muito pouco, muito pequeno resultado. Isso contribui sim, mas não, tem muitas outras coisas que com muito maior problemas, que são fiações,
né, que são redes que estão já, vamos dizer assim, vencidas há muito tempo, e já precisaria ter sido trocada e não foram trocadas, né? Sem falar dos postes também de energia também que hoje estão caindo por muita facilidade, por estar também ultrapassados, já vencidos também, né? Você falando aí sobre a falta de energia, nós temos reclamações de falta de energia com mais de semana na zona rural. Pois Mais de é. semana. Como é que Eu fico assim trabalha? pensando e gostaria de chamar a atenção dos responsáveis, pessoas, famílias que estão lá, morando lá na zona rural, o que eles têm está lá dentro de uma geladeira, está lá dentro de um freezer. Ficar 5 dias, você imagina? Perde verdura, perde carne, perde tudo. As economias que ele vem cá na cidade comprar para passar o mês é perdido por falta aí de um zelo maior, por falta E se tiver um gerador, ele vai perder também, porque o óleo diesel vai levar tudo. Se tiver gerador, vai perder também, né? Porque o óleo diesel também, do preço que está, não é fácil, não é barato de jeito nenhum. E falando em óleo diesel e gerador, a gente vai pensar nos grandes aí, construções e maquinários que as pessoas têm, por exemplo, nos secadores, né? Nesses, às vezes pivô central. Você imagina o quanto que isso não custa? É absurdo. Bom, nosso tempo aqui está esgotado. Eu quero te agradecer, Evandro, mas fica aí, tá? O pedido, o alerta, para que a concessionária tenha mais um pouco de cautela, mais um pouco de respeito com o consumidor. Não é porque a gente já está aí com isso de velhos, de muitos anos, que isso está resolvido, não. A cobrança vai continuar e o Sucesso no Campo também vai fazer isso.